Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Me chamo Douglas e aqui eu compartilho com vocês, experiências que eu tive morando em diferentes países. Aqui eu falo um pouco sobre cultura, eu ensino como residir em outros países de maneira legal e hoje o assunto é nada mais nada menos que a Legião Estrangeira e a minha experiência pessoal estando lá no ano de 2017. Antes de começar esse vídeo, gente, eu gostaria de pedir vocês para se inscreverem se gostarem do canal e compartilhar esse vídeo para pessoas que também gostam do mesmo assunto que a gente. Vamos começar? Então, para quem tem um interesse em servir a Legião Estrangeira, que infelizmente hoje é aberto somente ao público masculino, também acho que poderia abranger um pouco mais, mas enfim. Vocês podem colocar no Google aí Legião Estrangeira, vai tá disponível em português de Portugal, ou vocês podem colocar em francês Legion Recrute e vão ter todos os informes lá do que é preciso. E de acordo com as informações atualizadas, estou com minha colinha aqui, eu anotei para vocês hoje, gente, essa informação. Então vamos lá, o que eles pedem? Passaporte vigente, eles pedem que você tenha um mínimo de alfabetização, leitura e escrita, porque você não precisa entrar falando francês no exército da França, porém, que você precisa de ter o mínimo de compreensão para mostrar competência linguística ao decorrer do tempo. Então você tem que ter um progresso. Ter entre 17 e 39 anos. Esse fator é desclassificatório e é importante, gente. O maior número de problemas que eu já vi foram de pessoas que chegam com menos de 17 anos, com 16, 15 anos. Normalmente são pessoas que infelizmente perderam os pais e têm uma autorização de emancipação e o atestado de óbito dos pais. Então eles chegam achando que vão ser recrutados porque tem a emancipação, mas a Legião leva muito em consideração ao pé da letra mesmo essa questão da idade. Então é melhor se programar dentro da idade que eles esclarecem no site. Vocês podem estar olhando lá depois e tentando se contactar com eles para ter informações um pouco mais concretas em relação a isso. Levar documentos que facilitam provas de alguma justificativa extra, de informações extras, caso for necessário. Como assim, Douglas? Se você for casado, leva sua certidão de casamento. Se você for divorciado, uma certidão de divórcio. Se você tiver filhos, cópia da certidão dos filhos e assim sucessivamente. Todos os informes que contam ali, ou que justificam a história da sua vida, é bom você ter em mãos, porque se porventura eles precisarem de uma informação sua, é mais fácil de você provar tendo ali as informações juridicamente, legalmente falando. O que é preciso para entrar na Legião Estrangeira? O que eles pedem basicamente é isso que eu acabei de falar. Eles pedem que você tenha um bom físico. Um bom físico não é questão de aparência, tá, gente? Não de estética visual, mas de competência mesmo. Então, quando eu cheguei lá, eu não sabia falar nada de francês, eu fui por intermédio de uma amiga minha, na época eu morava no Chile, eu ainda tinha completado 18 anos, fiquei no Chile 6 meses, e minha melhor amiga que morava em Paris falou: Douglas, por que você vem pra cá e tenta ir na Legião Estrangeira? Eu falei: mas o que é isso? Gente, eu nunca me imaginei na Legião Estrangeira, e assim, nunca me imaginei sendo militar. Então pra mim foi realmente tudo muito novo, porque tem pessoas que já seguem uma carreira e querem migrar somente de país, talvez por oportunidade ou por experiência. Mas no meu caso foi tudo muito inusitado mesmo. E eu me preparei ali, foram coisas de 8 meses total. Fui para Paris, no meu caso eu me apresentei em Fort-Nogent, que fica ali em Paris. E tive a experiência, sem falar francês mesmo, eu falei: "Je suis un volontaire". Falei que eu era um voluntário, eles abriram a porta, 2 pessoas com a mão, tal, me registraram, viram se eu tinha alguma coisa e tal, tiraram toda a minha roupa, fiquei sem nada, eles me deram tudo novo, levaram minhas coisas também para análise, enfim, é bom você não ir com muita coisa, só com o necessário, até celular eles vão pegar, tudo que for seu eles vão pegar. Depois eles devolvem, depois de um tempo, mas bem de um tempo, depois de meses, porque você tem as etapas a seguir. Primeira coisa que eu fiz foi a barra, foi no início, já tinha eu e mais umas 10 pessoas. No início eu fiz uma barra, ali eles não falam necessariamente, tem que entrar no site para ver quantas barras. Na época eu só consegui fazer 13, eu fazia mais, só que lá, não sei o que aconteceu, fiz 13. E eles anotaram na minha mão um número e aí me colocaram num outro lado. Aí todo mundo fez a mesma coisa, esperou todo mundo passar. Aí eles vão colocando número. Essa pessoa, tem gente que infelizmente não fazem nada, gente. Teve um companheiro nosso, ele veio da África, a gente até tentou dar uma força, porque as pessoas achei legal isso.
tentando ali dar uma força para, né, motivar. Ele não conseguiu, então colocou 0, mas não é desclassificado de imediato. Eles colocam ali na mão o número que você vai fazer na barra, te coloca do outro lado. Dali eles já te colocam pro exame psicotécnico, que é o que eu achei mais difícil, porque você começa a fazer ali, mas não termina ali. Mesmo depois, né, no nosso caso, a gente se mudou de local, e aí a gente continuou fazendo esse teste. Eu fiquei umas 3 semanas fazendo o teste, né? Ali no momento para dar continuidade, né, era esse classificatório. Então, eu fiz um exame técnico com coisas bem básicas, assim, matemática básica, coisas de encaixe de dados, mas tudo no site. Se você fala espanhol, né, aí não tiver um teste de disponibilidade em português de Portugal, eles vão te dar em espanhol. Eles sempre vão tentar te ajudar e facilitar, até nas entrevistas que eles precisam dar ali para saber quem você é, por que você quer fazer parte da Legião Estrangeira. Todas as informações que eles precisam ter, né, sobre você, eles tentam te ajudar, facilitar para ter o máximo de informação. Então, se você não fala francês, eles vão chamar alguém que fale português ou que fale espanhol para ajudar. Se você é uma pessoa que fala inglês, eles vão, né, para você não ficar tanto tempo esperando, porque sempre tem que estar esperando ali a disponibilidade das pessoas que falam o seu idioma vir fazer entrevista, aí eles vão te colocando pessoas que falam. Como eu falava inglês e espanhol fluentemente na época, não falava francês, eles sempre mandavam alguém que falava inglês ou espanhol, e aí sim facilitava mais a entrevista. Não precisava ficar tanto tempo esperando alguém, né, que falasse minha língua ter disponibilidade. E por último eu fiz o PugLeg, que é aquela famosa... aquele famoso exercício que tem uma linha, aí você começa devagar, é bem fácil. Mas aí vai mudando a velocidade, e cada vez que vai ficando mais rápido você precisa chegar na linha, né, antes do bip. Então, assim, é bem cansativo. Esse também é um exercício que eu acho que é bom praticar antes de ir, né? Pra ficar bem, assim, pra ter certeza absoluta mesmo, né? De que tudo vai ocorrer bem. E outra coisa que é exclassificatória, gente, que não tá no nosso alcance, né, de controle, é a questão física mesmo, né? É bom você fazer um exame geral antes de ir, porque qualquer probleminha de saúde que seja crônico, como lesões, pode ser um problema, né? Conheço pessoas que foram lesionadas em alguma parte do corpo que não era tão significativa e eles recrutaram, e tem pessoas que infelizmente eles não recrutaram, né? Eu vivenciei isso, não foi ninguém que me falou. Então, assim, é bom, é importante vocês verem antes de ir, né, sobre essa questão física, e vocês terem a certeza absoluta que seu corpo, pelo menos naquele momento, está 100% apto à seleção. E, enfim, gente, é isso aí. Minha experiência foi um pouco disso depois de fazer todas essas etapas. Eles me, né, deram uma roupa nova, até cueca nova. Cueca, deram perfume, eles me deram sabonete, tudo de graça. Eles te dão um saco, você vai, eles te dão um quarto. Aí você vai ficando ali, já ficam pessoas de várias nacionalidades. Até então, eles misturam um pouco as nacionalidades, porque ainda não foi definido os grupos. Quando você passa de todas as etapas e, de fato, vai para um outro regimento que fica em Marseille, que é o regimento principal, onde você vai ficar durante um período muito largo, né, até você fazer todo o seu recrutamento, né, antes da gente ir para os regimentos, você vai ter mais testes, aí vai ter mais... eles vão fazendo entrevista, aí é um pouco mais aleatório, não dá para saber muito bem. Aí todo dia eles te dão a opção de você sair, de você... não servir. Ah, tem alguém hoje que não queira ficar, e tem pessoas que querem ir embora, tem pessoas... Aí vão ficando e tal, e aí eles também vão desclassificando por algum motivo, né? Durante o tempo de treinamento, tem pessoas que se machucam, aí se eles veem que né, que a pessoa já se lesionou de uma forma muito fácil e não vai ter uma recuperação rápida, aí eles já desclassificam a pessoa. Se eles, né, verem que a pessoa tem muita dificuldade em comunicação, para entender as coisas, né, o funcionamento de coisas, principalmente você estando em outro país sem saber falar a língua, e você não ter essa dinâmica, né, de espaço e de situações, então pode dificultar um pouco a sua entrada. Então, depois que você passa dessa primeira fase, que é bem tranquila, entre aspas, né, se você se preparar bem, as outras é um pouco mais aleatória. É exame de sangue, eles vão fazer raio-x, e aí tudo isso pode ou não dar um problema, por isso que eu aconselho vocês verificarem antes, para ter, né, toda uma questão de certeza um pouco mais absoluta. E é isso aí, gente. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre a Legião Estrangeira, como foi minha experiência com um pouco mais de detalhe, deixe suas dúvidas, né, suas perguntas aí nos comentários, que eu vou estar separando, e eu vou vir aqui com outro vídeo respondendo perguntas um pouco mais específicas.
obrigado por vocês, né, terem ficado nesse vídeo até aqui. Não esqueçam de se inscrever e até a próxima. Vejo vocês.